Afinal, quanto tempo demora para o antidepressivo fazer efeito? E quanto tempo nós temos que manter o tratamento para tratar um episódio depressivo? Essas dúvidas são muito comuns e vamos resolvê-las de uma vez por todas nesse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e palestrante e vou conversar com vocês agora sobre uma dúvida bastante recorrente nas minhas redes. É muito comum aparecer uma pergunta desse tipo: Doutor, já estou tomando remédio há tanto tempo, será que era para eu estar bem já? Ou uma dúvida como essa: doutor, eu já estou bem, será que posso parar o remédio para depressão? Quanto tempo eu tenho que manter o remédio? Eu vou compartilhar com vocês um esquema, um desenho que vai tirar essas dúvidas de forma muito didática. Esse esquema foi desenvolvido por um pesquisador chamado Kupfer, tanto que é conhecido como curva de Kupfer, que mostra como deve ser o tratamento para depressão, ou pelo menos como normalmente transcorre um tratamento para depressão. Eu vou explicar didaticamente para vocês cada uma das fases do tratamento da depressão, e aí não restará mais dúvida. Então fica comigo até o final, mas antes, se você gosta dos assuntos de saúde emocional, bem-estar e comportamento, não deixe de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e clica no sininho para você ser avisado de novos vídeos. E deixa também o seu like, que isso é bastante importante para a divulgação do canal. E para não perder nenhum conteúdo, na descrição do vídeo tem os nossos grupos do WhatsApp e o nosso canal do Telegram, onde eu divulgo todas as minhas participações na mídia, vídeos e entrevistas. A curva que vou mostrar a seguir para vocês mostra a história natural de um tratamento bem-sucedido para a depressão. Eu não vou falar duas coisas aqui. Primeiro, sobre a escolha da modalidade de tratamento, se nós vamos usar uma psicoterapia, se nós vamos usar medicação ou os dois associados. Isso eu já fiz num vídeo anterior. Eu também não vou falar sobre a escolha do antidepressivo, isso eu também já fiz. Esses vídeos eu estou deixando disponível aqui no card e também na descrição do vídeo. Então eu vou imaginar a partir desse momento que nós já escolhemos o tratamento inicial da depressão e o que esperar de um tratamento que segue, entre aspas, uma trajetória normal. Então vem comigo que eu vou compartilhar o desenho aqui na tela com vocês e vou explicando passo a passo. Imagine que a pessoa está inicialmente livre de sintomas e começa a apresentar sintomas. Na descendente significa o quê? Significa que a gravidade dos sintomas estão aumentando. A pessoa inicialmente apresenta sintomas, mas quando esses sintomas se avolumam e ficam mais graves, mais frequentes e em número maior de sintomas, passa-se o limiar de apenas apresentar sintomas para apresentar uma síndrome depressiva. Ou seja, aqui a pessoa já está apresentando o diagnóstico de depressão, representado aqui no ponto mais baixo, o ponto inicial do tratamento. É iniciado aqui então a fase aguda. O que se espera numa fase aguda de tratamento? Que o paciente vá melhorando dos sintomas até que ele passe por um ponto em que nós podemos considerar que houve resposta ao tratamento. Esse é um ponto arbitrariamente definido como uma melhora de 50% em relação ao nível mais baixo. A melhora continua até que o paciente volte ao seu normal. Isso nós chamamos de remissão dos sintomas. Agora vem uma pergunta que é bastante comum. Muita gente se pergunta: quanto tempo leva desde o início do tratamento até a remissão, quando o paciente deixa de apresentar sintomas e volta ao seu estado normal? Essa é uma pergunta um tanto quanto difícil de responder. Por quê? Porque não existe um número definido. Olha, tanto que as diretrizes normalmente atribuem à fase aguda o período de 4 a 12 semanas. Sobre isso vale a pena eu conversar um pouco melhor com vocês, porque isso gera muita dúvida. Muitas pessoas falam que após o início do uso do antidepressivo, leva no mínimo 2 a 3 semanas para o antidepressivo começar a fazer efeito. Isso pode ou não ser verdade. E sobre isso eu estudei bastante detalhadamente, que a minha dissertação de mestrado teve muito a ver com isso. A verdade é que, para alguns antidepressivos, mais do que outros, a resposta pode vir mais precocemente. Em alguns antidepressivos mais potentes, com 1 ou 2 semanas já é visível alguma melhora, ainda que não seja uma melhora completa.
Essa resposta que ela já é visível, mas que ainda é muito pequena, ainda é muito discreta, nós chamamos de resposta parcial. E isso pode ser observado nas primeiras semanas de tratamento, com 1 ou 2 semanas. Não é à toa que as diretrizes de tratamento falam que a primeira reavaliação do paciente deve ser em 2 semanas, porque já pode ser visível alguma melhora. Há diretrizes até que, em casos mais graves, orientam a observar o paciente depois de 1 semana usando o antidepressivo. Mas também é verdade dizer que, em alguns casos, essa melhora é um pouco mais demorada. Por isso que, se nós voltarmos ao gráfico aqui, fica notório aqui, 4 a 12 semanas seria um tempo considerado normal até que o paciente atinja a remissão. Em alguns casos, esse tempo pode ser maior? Sim, e eu já comento a seguir os obstáculos que podem fazer com que esse tempo aqui fique maior. Em qualquer momento da melhora pode ocorrer o que nós chamamos de recaída. É quando depois de uma melhora, depois que o paciente apresenta uma resposta bem visível, os sintomas voltem a acirrar, os sintomas voltem a se acentuar. Inclusive depois da remissão isso pode acontecer. Olha, justamente para minimizar o risco de que ocorram as recaídas, é que esse pesquisador chamado Kupfer, ele fez lá os ensaios clínicos dele e chegou à conclusão que nós precisamos manter o antidepressivo por um bom intervalo de tempo depois da remissão. E essa é uma pergunta de ouro que é muito feita. As pessoas perguntam assim, poxa, mas se eu já estou bem, se eu já melhorei, por que eu preciso manter o antidepressivo ainda? É justamente para minimizar o risco de recaída. O risco de recaída sempre existe, ele nunca é zero, sempre há um risco de recaída, mesmo depois que a pessoa fica bem. Mas há um tempo que nós mantemos o tratamento antidepressivo para minimizar esse risco. Essa fase do tratamento, eu vou mostrar para vocês, ela é conhecida como fase de continuação. Por quê? O paciente já está bem, então a pessoa já se recuperou quanto aos sintomas, mas é preciso ainda manter o tratamento. Para quê? Para minimizar o risco de recaída. E esse tempo aqui, na curva original do Kupfer, ele descreveu como 4 a 9 meses. A verdade é que hoje em dia nós esperamos no mínimo 6 meses, né? Então 6 a 9 meses no mínimo. E aí nós podemos considerar o paciente recuperado. É nessa hora que alguém pode exclamar para mim, peraí Fernando, eu já vi casos que demoraram muito mais do que 4 a 12 semanas para o paciente voltar ao seu normal. Alguns até podem dizer, olha, comigo mesmo, no meu tratamento eu demorei mais do que 12 semanas para que eu me sentisse tão bem como antes. Eu dou toda a razão para vocês, e aí eu volto à minha primeira observação antes de explicar para vocês a curva de Kupfer. Ela se refere a um tratamento, entre aspas, normal e bem-sucedido da depressão. Há casos que o tratamento, sobretudo na fase aguda, é cheio de obstáculos, o que vai prolongar o tempo de recuperação do paciente, o tempo até que ele encontre a remissão, até que ele volte a ficar como antes. E eu vou mostrar e discutir com vocês alguns desses obstáculos a partir de agora. Então vem comigo. O primeiro desses obstáculos seria a simples não resposta. O paciente não apresenta melhora com o primeiro antidepressivo, mesmo que a gente faça uma escolha bastante consciente, mesmo que a gente faça uma escolha baseada em evidência, baseado no quadro clínico do paciente, pode acontecer dele não ter uma resposta. Ou pode acontecer algo diferente, mas que é igualmente ruim. O paciente tem uma resposta, mas ele tem algum efeito colateral não tolerado. Tanto num caso como no outro, pode ser necessária a troca da medicação, e é óbvio que isso vai retardar o tempo para a melhora do paciente. Outra coisa que pode acontecer, o paciente pode ter uma resposta parcial. Nós esperamos um pouco o antidepressivo fazer efeito, mas mesmo assim a melhora não se acentua. Ele permanece numa melhora parcial, que seria uma melhora notória, porém não seria uma melhora suficiente. Nesse caso, ao invés da troca, há uma necessidade de
associação de medicações. E é óbvio que esses passos podem atrasar uma melhora total do paciente, porque nós vamos iniciar um antidepressivo, avaliar a melhora ou não, a necessidade de troca ou a necessidade de associação de medicações. E algumas vezes, mesmo associando medicações, a resposta ela é tardia. Algumas pessoas demoram mais para apresentar a resposta. Mesmo que o médico seja ágil em trocar a medicação ou seja ágil em associar medicações, aumentar as doses das medicações, algumas pessoas têm essa tendência a responder de forma mais tardiamente aos antidepressivos. Ainda pode acontecer a necessidade de estratégias de resgate. Em casos mais graves, em que há mais riscos envolvidos, podemos usar algumas estratégias para além dos antidepressivos convencionais, como a eletroconvulsoterapia, a estimulação magnética ou ainda um procedimento médico que está sendo muito difundido para a depressão e que já está nas diretrizes, que são as infusões de cetamina. Então, o tratamento de fase aguda ele pode ter os seus obstáculos e nem sempre ele acontece de forma, entre aspas, normal, como na curva de Kupfer, podendo demorar mais de 12 semanas para se obter essa resposta. Infelizmente, há casos ainda resistentes ao tratamento, que mesmo usando todas as estratégias possíveis, não é encontrada uma remissão completa. Como acontece em toda a medicina, há casos resistentes para os quais os tratamentos não são 100% eficazes. Felizmente, na depressão é uma minoria dos casos. Em 80% dos casos ou mais, nós encontramos a remissão, ou seja, o paciente volta ao seu estado normal quando a gente consegue usar todas as estratégias disponíveis no arsenal terapêutico da depressão. Tudo que eu mostrei para vocês hoje é o tratamento de um episódio depressivo. Fase aguda, que normalmente de 4 a 12 semanas, e depois a fase de continuação, que ela também é obrigatória, que dura aí de 6 a 9 meses. Então, em média, o tratamento aí para um episódio depressivo gira em torno de 1 ano de tratamento. Nessa hora, algumas pessoas podem pensar de novo e exclamar comigo: peraí, mas eu conheço gente que faz tratamento por muito mais tempo. Eu conheço gente que toma antidepressivo pela vida toda. Como é que é isso, se você está falando que o tratamento de um episódio dura 1 ano? Acontece que em alguns casos específicos há uma necessidade, além do tratamento de fase aguda e continuação, tratamento de manutenção. E em alguns casos, tratar pelo resto da vida. Mas esses casos são casos selecionados que eu vou gravar um vídeo dedicado exclusivamente a eles. Em torno de 18% das pessoas terão um episódio depressivo ao longo da vida. Metade dessas pessoas terá um único episódio. Poderá fazer esse tratamento em média por 1 ano e depois ter uma vida normal. Mas algumas pessoas têm complicações, têm quadro mais arrastado que tende à cronicidade ou à recorrência. Para essas o tratamento é mais prolongado e eu faço questão de dedicar um vídeo exclusivamente a isso. Então, para não perder nenhum conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa também o seu like, que isso é bastante importante para a nossa divulgação. Por enquanto eu deixo para você esses vídeos, agradeço demais a sua audiência até aqui. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.